Olá pessoal, tudo bem? Continuando no estudo do agravo de instrumento, na semana passada nós estudamos um dos requisitos do agravo, que é o requisito do cabimento, que talvez seja o ponto mais delicado, mais polêmico do agravo, e por conta disso fizemos uma aula só para falar desse requisito, né? Trabalhamos as hipóteses do artigo 1015, discutimos depois, inclusive, né, nos cases. Quem não esteve presente na aula ao vivo, pegue depois a gravação, porque essa parte é muito interessante para nós discutirmos os impactos da decisão do STJ no repetitivo sobre determinadas decisões, para nós pensarmos aí se elas são agraváveis ou não, né? Então fizemos toda essa análise sobre o cabimento do agravo para entender, afinal de contas, que decisões são agraváveis por instrumento e que decisões não são agraváveis por instrumento, caso em que elas serão objeto de recurso em preliminar, de apelação ou de contra-razões, conforme prevê a regra do artigo 1009, parágrafo 1º, que vocês devem ler em conjunto com o artigo 1015. É sempre interessante, então, analisar o artigo 1009, parágrafo 1º, junto com o artigo 1015, para compreendermos aí o cabimento do recurso de agravo e como funciona, afinal, no CPC de 2015, o sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias, ok? Continuaremos hoje também falando de requisitos do agravo de instrumento, que não é só o requisito do cabimento, né? Lá nas nossas aulas de teoria geral nós falamos sobre os requisitos dos recursos de forma geral, vocês já sabem que requisitos são esses, e com relação ao agravo não é diferente, todos aqueles requisitos vão se aplicar aqui sem exceção. Agravo de instrumento, inclusive, pessoal, exige preparo e, quando necessário, porte de retorno também. Por que só porte de retorno? Porque, como nós veremos na aula de procedimento, o agravo é protocolado diretamente no tribunal. Ele é diferente da apelação, que é protocolada em primeiro grau e depois sobe para o tribunal. O agravo é protocolado lá, diretamente no tribunal. Então, quando necessário, será o caso também de porte e retorno. Reitero aqui tudo aquilo que falamos na nossa aula de teoria geral sobre o preparo, as previsões lá do artigo 1007 do CPC, que traz o regramento todo do preparo, quando falta o preparo, quando o preparo é incompleto, tudo aquilo vai se aplicar aqui também, ok? O prazo do agravo de instrumento é de 15 dias, contados da intimação da decisão agravável, que será agravável. Nós já sabemos que no CPC de 2015 houve uma unificação dos prazos recursais, salvo embargo de declaração, que tem os 5 dias para interposição, todos os demais recursos são interpostos em 15 dias, o agravo de instrumento é um deles. A interposição, então, ocorre em 15 dias, aplicando-se, então, aí todas as regras que vocês também conhecem para os prazos em geral. Tá? Também temos que observar aqui a dialeticidade. Também precisaremos impugnar no agravo especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e o agravo é um recurso de fundamentação livre, porque nele é possível trazer qualquer erro que tenha sido cometido pelo juiz na decisão recorrida, seja um erro em procedendo, seja um erro em iudicando, tratando-se então das hipóteses de cabimento de agravo lá do 1015, com a interpretação que faremos a partir do entendimento do STJ, é possível incluir nesse agravo qualquer fundamentação, tá? Bom, também, claro, temos que observar a inexistência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito de recorrer, enfim, todos aqueles requisitos que vocês reconhecem, conhecem, sabem também quais são, e claro, a legitimidade da parte, né? A parte tem que ser legítima e o interesse recursal para recorrer, enfim, bem tranquilo essa parte. O agravo de instrumento, porém, tem algumas questões específicas. Por que será que ele se chama agravo de instrumento, né, gente? Isso fazia muito mais sentido na época dos autos físicos, antes de nós termos o processo eletrônico, mas é claro que isso ainda é relevante na medida em que nem todo o processo é eletrônico, nós ainda temos processos físicos, não é? E o agravo se chama agravo de instrumento por quê? Ao ser protocolado diretamente no tribunal, enquanto a ação, processo em primeiro grau ainda tramita, eu preciso de alguma forma fornecer ao tribunal subsídios para a compreensão do caso. Pensem na lógica do processo físico, né? O processo está lá em primeiro grau. Vai um recurso para o tribunal recebe só a petição de recurso, como que ele vai compreender o processo em que aquele recurso está sendo interposto? Por isso é que o agravo de instrumento tem esse nome, na medida em que, ao ser protocolado,
ao ser interposto, ele tem que ser acompanhado de cópias, de algumas cópias do processo. É comum nós acabarmos anexando, quando possível, uma cópia integral dos autos, para que o tribunal possa ter conhecimento completo do caso, mas a obrigatoriedade de juntada não é da cópia integral. A obrigatoriedade de juntada é das peças que estão descritas no artigo 1017 do CPC, que vai trazer, em primeiro lugar, as peças que são obrigatórias de se apresentar no momento do protocolo de um agravo, e depois peças facultativas, ou seja, aquelas que não estão arroladas ali no artigo 1017, primeiro inciso, porém também podem ser apresentadas pelas partes em razão da importância que elas tenham para o seu recurso. Quais são as peças obrigatórias, né? Petição inicial, contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, se houver, então, eventualmente, é uma decisão que modifica o ônus da prova, tem lá a petição em que a parte pleiteou o ônus da prova, é uma petição que concede uma tutela provisória, a petição em que se pleiteou a tutela provisória, a decisão agravada, as procurações dos advogados das partes, porque pensem, não é o processo de primeiro grau que vai todo lá para cima, é só o agravo, então é preciso mostrar a capacidade postulatória nesse ato por meio da juntada das procurações dos advogados do processo, tanto da parte agravante quanto da parte agravada. E a certidão de intimação da decisão agravada, que na verdade é o que possibilita a constatação, a aferição da tempestividade do agravo de instrumento, ok? Eventualmente, se alguma dessas peças não conste nos autos, haverá a juntada também de uma certidão informando a inexistência dessas peças, e o próprio advogado pode certificar, porque ele tem fé pública para isso, né, a inexistência dessas peças nos autos, ok? Na lógica do CPC de 73, era muito complicado fazer agravo de instrumento. Nós passávamos mal fazendo agravo de instrumento. Por quê? Se você esquecia uma peçazinha dessa, gente, o agravo não era conhecido. E aí eu teria vários causos para contar para vocês de várias situações absurdas que aconteceram já na vida em razão da não juntada ou de uma má compreensão do tribunal a respeito da não juntada de alguma dessas peças. Depois lá no Colab eu posso contar essas historinhas para vocês, tá? E isso era muito complicado porque nós estávamos diante de um processo que em sua maioria era físico e não havia a possibilidade de regularização desse vício. Eu sempre me perguntava, né, meu Deus, qual que é a dificuldade de intimar o coitado do advogado para juntar a peça que faltou, né? Eu me lembro de uma situação com agravo de instrumento no STJ, que nem existe mais, nem se preocupem com isso, mas era o antigo agravo do 544, lá do CPC. Mais pra frente, quando estudarmos recurso especial, eu vou resgatar, fazer um resgate histórico desse recurso para vocês. Ele ainda existe, mas ele teve uma configuração alterada. E uma das peças essenciais naquele recurso eram as contrarrazões de recurso especial. E me lembro que uma determinada pessoa esqueceu de juntar uma folhinha, uma das páginas, das 30 páginas, uma das contrarrazões do RESP. Em uma que só tinha doutrina, citação de doutrina, pois o agravo não foi conhecido porque faltou uma página das contrarrazões. Então, o rigor era absurdo. Isso se encaixa naquelas ideias de jurisprudência defensiva que eu já trabalhei com vocês nas nossas aulas de teoria geral e deve ser combatido. Com o CPC de 2015, nós temos dois importantes impactos sobre essa previsão, né? Primeiro, nós temos autos eletrônicos hoje em dia. Então, o próprio artigo 1017, lá no seu parágrafo 5º, vai dizer justamente que, se forem eletrônicos os autos, dispensa-se a juntada das peças. Não precisa, porque o processo é eletrônico, tá? Agora, se for físico, tem que juntar. Mas ainda assim, o artigo 1017, em um dos seus parágrafos, vai dizer, porque ele vai fazer menção ao 932, parágrafo único, que vocês já conhecem, que caso a parte se esqueça de juntar qualquer uma dessas peças, ela será intimada pelo relator para regularizar isso em 5 dias. Não haveria por que não se fazer assim, né? Então, se o agravante deixa de juntar uma peça essencial e se está diante de um processo físico, neste caso, o relator, em atenção à regra da sanabilidade dos vícios, terá que intimar a parte
parte para regularizar, juntando a peça faltante em até 5 dias. A questão era tão absurda antigamente, pessoal, que mesmo quando a peça era facultativa, não era peça obrigatória de agravo, mas você tornava essa peça necessária quando, por exemplo, você mencionava no seu recurso. Então você colocava lá, conforme o contrato de folhas tais, e esquecia de juntar o contrato, o tribunal negava seguimento ao agravo por dizer que, como você mencionou as folhas do contrato, você era obrigado a juntar, se não juntou, já era, o agravo não poderia ser conhecido. Isso, inclusive, ensejou um recurso especial repetitivo que foi julgado pelo STJ. Eu me lembro que eu estava nessa sessão de julgamento, inclusive, acompanhando um outro caso, e me lembro do STJ dizer, não, peraí, né? Perfeitamente possível regularizar essa situação. Então, mesmo à luz do CPC de 73, o STJ já tinha entendimento que, em se tratando de peças facultativas que se mostrassem necessárias para o recurso da parte, seria possível regularizar essa juntada depois, né? Mas vejam que isso precisou chegar no STJ por um repetitivo para que os tribunais passassem a aceitar isso. Hoje, então, nós não temos que conferir 15 vezes a juntada das peças no agravo, conferíamos 15 vezes antes, né? Era um terror, porque, de fato, claro, é bom conferir, é bom que o agravo esteja montado certinho, mas, eventualmente, se falta peça, o relator vai intimar a parte para regularizar, ok? Uma outra questão importante do agravo, e essa sim, o CPC poderia ter ido um pouquinho mais além, não foi, tá? Quando se protocola um agravo de instrumento, e na próxima aula que será sobre procedimento nós falaremos sobre isso, esse protocolo é feito diretamente no tribunal, mas você precisa comunicar o juízo de primeiro grau. Você pode, melhor dizendo, segundo o CPC de 2015, você pode comunicar o juízo de primeiro grau da interposição do agravo. Por quê, pessoal? O recurso de agravo de instrumento é um recurso que, como regra, admite retratação pelo prolator da decisão. Então, se o juízo de primeiro grau que proferiu a decisão interlocutória objeto do agravo verifica que ele se equivocou nessa decisão, ele pode se retratar, reconsiderar a decisão, e aí o agravo perde o objeto, ele não precisa ser julgado. Então, é muito interessante que a parte agravante informe a interposição do agravo para o juízo de primeiro grau, por meio de uma petição simples que está prevista no artigo 1018 do CPC, informando nessa peça que o agravo foi interposto, provando a tempestividade desse agravo, essa petição vai ser interposta em 3 dias, e informando que peças acompanharam a interposição desse recurso de agravo, pedindo então, ofertando então ao juízo de primeiro grau a possibilidade de reconsideração da decisão. O CPC de 2015, diferentemente do CPC de 73, torna esta petição facultativa quando se tratar de autos eletrônicos, ok? Tratando-se de autos eletrônicos, a juntada dessa peça é facultativa. Tratando-se, porém, de autos físicos, e é aí que me parece que o artigo se equivoca, não devia ser assim, mas é. O último parágrafo do 1018 vai dizer que, tratando-se de autos físicos, a juntada dessa petição do artigo 1018 é obrigatória. É a antiga petição do 526. Do CPC de 73. Ela é obrigatória sob pena de, se alegada pela parte, ensejar o não conhecimento do recurso. E esse ponto é importante, gente. Também aqui nós temos um entendimento que foi firmado pela jurisprudência à época do agravo de instrumento lá do CPC de 73. A juntada da petição do 526, que é o atual 1018 no CPC de 73, era obrigatória. A parte era obrigada a juntar essa petição nos autos sob pena de não conhecimento do recurso. E começou a ser comum o não conhecimento dos recursos de ofício pelo tribunal. O tribunal tomava conhecimento da ausência da juntada dessa peça em primeiro grau, muitas vezes porque o próprio juízo de primeiro grau acabava comunicando isso, é praxe, né, haver essa comunicação, e o tribunal de ofício negava seguimento ao recurso. Porém, o artigo 526 trazia isso, e o artigo 1018 reproduz isso. Ele menciona a possibilidade de se negar seguimento quando a não juntada dessa petição, a não apresentação dessa informação da interposição do agravo for alegada pela parte agravada. Se a parte agravada não alega isso, não é possível conhecer de ofício essa questão. Também essa questão, à luz do CPC de 73, a época do CPC de 73, chegou no STJ pela via de um repetitivo,
E nesse repetitivo, o STJ afirmou o entendimento de que somente mediante a alegação da parte agravada seria possível não conhecer do agravo com fundamento na ausência da petição do então 526 do CPC de 73. Isso fica no CPC de 2015. Então, tratando-se de autos físicos, a juntada é obrigatória, porém, o não conhecimento do recurso em razão da não informação do agravo em primeiro grau somente vai poder acontecer se a parte agravada suscitar isso e informar o tribunal dessa questão, ok? Já em se tratando de autos eletrônicos, a juntada dessa petição é facultativa e somente vai acontecer se a parte quiser provocar a retratação do juízo. Claro que isso é interessante, né? Então é sempre recomendável que se informe em primeiro grau a interposição do agravo de instrumento, justamente para viabilizar a possibilidade de retratação pelo juízo que proferiu a decisão agravada, ok? Vejam que aula só de requisitos, né? Basicamente de leitura do código, então além de assistirem esse vídeo, deem uma olhadinha lá nos artigos, porque vocês vão ver que trata-se aí de questões muito simples e quase que operacionais do agravo sem grandes dificuldades, ok? Próxima aula, que é a última aula de agravo, nós falaremos do procedimento do agravo e dos efeitos do agravo de instrumento, como que se opera o efeito devolutivo do agravo e se há ou não possibilidade de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento, ok, pessoal? Nos vemos no Colaborate daqui a pouquinho com as dúvidas de vocês e a solução dos casos que eu colocarei para vocês lá na pasta da disciplina, ok? Um beijo, se cuidem e até daqui a pouco.